Fala, torcida do Corinthians, nação alvinegra. Estamos chegando aqui com mais um vídeo para falar as últimas informações do Timão para vocês. Antes de mais nada, eu peço para você, se você for novo aqui no canal, que se inscreva agora mesmo. Ative aí também o sininho das notificações para você estar recebendo tudo que a gente postar aqui e ficar atualizado de tudo que rola lá nos bastidores do Alvinegro. Bom, e vamos falar aqui das informações do Timão de hoje, porque hoje é dia de clássico lá na Vila Belmiro, né? Mas já tem treinador novo e tem novidade lá na Vila, viu? Isso mesmo. Antes de falar aqui do novo treinador do Corinthians, né? Que vocês já devem estar sabendo quem que é. Vamos falar aqui da preparação do clássico pro logo mais, porque o Timão já fechou a preparação e deve contar aí com a novidade de Rodrigo Garro, que demorou tanto aí para ser inscrito, mas finalmente está tudo liberado. O jogador está legalizado e pode, inclusive, estrear como titular hoje lá na Vila Belmiro. Na tarde de terça-feira, o Timão encerrou a preparação para enfrentar o Santos. A bola vai rolar a partir das 19h30 na Vila Belmiro pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O CT Joaquim Grava, o elenco corintiano, iniciou os trabalhos com ativação na academia antes de irem ao gramado para aquecimento sob a supervisão de Valmir Cruz, o coordenador técnico de performance do Timão. O auxiliar técnico Thiago Kozlowski comandará a equipe no embate, e ele organizou um trabalho tático de olho no rival, além das atividades de bola parada, defensiva e ofensiva. Para o clássico, o Corinthians terá aí duas novidades. O meia Rodrigo Garro, que eu já falei para vocês, apresentado oficialmente na terça-feira, está inscrito no Paulistão, está entre os relacionados para o jogo. E também o zagueiro Caetano, que retorna de suspensão depois daquela expulsão diante do São Paulo, né? E aí, de acordo com o jornalista Luiz Fabiani da Rádio Tatiaia, Garro treinou entre os titulares, olha só que beleza, e deve fazer a sua estreia com o manto alvinegro. Sendo assim, um provável Corinthians deve ir a campo com a seguinte escalação. Está aqui o desenho. Então teremos aí lá, ó, Hugo na lateral direita, Caetano na zaga, Félix Torres e Fagner. O Raniel e o Maicon no meio campo, o Garro ali, né, o meia principal de armação, o Romero lá na ponta, Wesley na outra ponta e Pedro Raul de centroavante. O Yuri Alberto aqui no banco, né, como vemos, mais uma vez o Yuri Alberto indo para o banco. Mas o importante aqui mesmo é a escalação de Rodrigo Garro entre os titulares. Muito bom, né? O que vocês acharam? Achei essa escalação aqui perfeita. Eu trocaria só o Cássio aqui. Colocaria o Carlos Miguel. Queria saber a opinião de vocês, se vocês também fariam isso, ou se vocês mexeriam em alguma coisa aqui nessa escalação. Para mim tá excelente. Só trocaria aqui Cássio por Carlos Miguel. E aí, né, com 4 derrotas consecutivas, o Timão vai buscar lá a reabilitação diante do Santos na Vila Belmiro. Beleza? Então vamos mudar de assunto agora e falar do novo técnico do Timão, ver os detalhes aí da nova contratação. É ele, Antônio Oliveira, foi confirmado já como o novo técnico do Corinthians. Depois de vários nomes ventilados, né, chegou-se ao consenso na diretoria e na noite da última terça-feira, no finalzinho ali da noite, a contratação do treinador foi confirmada. Agora vamos ver os detalhes aqui. O treinador de 41 anos, que estava no Cuiabá, vai assinar com o Timão até o final de 2024. A informação foi publicada no UOL e depois confirmada no site Meu Timão. Segundo o site Meu Timão, o contrato deve ter uma opção de renovação ao fim do período inicial. As duas partes já acertaram sobre salários e agora caminham para finalizar o acordo. Mas na verdade, essa notícia aqui, o acordo já está finalizado, tá? O valor gira em torno de R$ 1.100.000. O Meu Timão trouxe mais cedo que o nome de Antônio era um dos que mais agradava. Vamos lembrar que o Cuca, ex-técnico do Corinthians, que saiu com toda aquela polêmica, foi um dos nomes ventilados e discutidos, tá? Mas devido àqueles problemas, a diretoria preferiu evitar a fadiga. O Antônio Oliveira chegou ao Cuiabá em 2023 e ele comandou a equipe à permanência da Série A de 2023 e garantiu a melhor campanha da história do Cuiabá na disputa. Além disso, ele garantiu a classificação para a Sul-Americana desse ano. Em 2024, até o momento, o Cuiabá se encontra invicto no Campeonato Mato-Grossense e tem o melhor ataque, com 10 gols em 4 jogos. E ele acumula passagens aí por Atlético Mineiro, Coritiba e Benfica B de Portugal. O Antônio também foi auxiliar do Gesualdo Ferreira, aquele ex-técnico do Santos português que teve uma rápida passagem.
Enfim, esses são os dados do acordo entre Corinthians e Antônio Oliveira, que provavelmente estará estreando pelo Timão no fim de semana. Deixei nos comentários o que vocês acharam dessa contratação. Será que o Antônio Oliveira vai dar certo no Corinthians? Tudo aponta que sim. É um jovem treinador moderno, com um estilo de jogo bem ofensivo, pelo que parece, né? Então a tendência é que ele faça evoluir aí no Corinthians esse ataque do Timão, né? Que é o que o Corinthians mais está precisando no momento. É uma evolução ali no setor ofensivo, na criação das jogadas. E parece que o Antônio Oliveira é o treinador certo para isso. Eu estou bem confiante, estou apostando que ele vai dar certo no Corinthians. Quero que vocês deixem a opinião de vocês e agradecer mais uma vez pela presença de todos aqui. E assim nós vamos ficando com mais um vídeo, tá? Logo mais tem a live pós-jogo aqui, depois do clássico lá na Vila Belmiro, e eu espero todos vocês. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.